todos? Amém. Amém? Vamos na sequência no nosso livro de Filipenses, né? Hoje, especificamente, Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 21. O que nós vamos tratar aqui está dentro desses versículos, ok? O conceito principal está escrito o seguinte: sigam unidos no meu exemplo. Aqui eu vou fazer só uma mudança, né? Às vezes até na Bíblia também a gente está escrito exemplo, né? Em algumas versões está diferente. Sigam unidos em meu modelo. Eu gosto sempre de separar. Modelo é coisa boa e exemplo é coisa ruim. Jesus Cristo é modelo, o diabo é exemplo, né? Exemplo nós não podemos seguir, modelo nós podemos seguir, né? Podemos acompanhar. Amém? Sigam unidos, sigam unidos o meu modelo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Né? Qual que é o padrão apresentado? É um padrão de boa conduta, de boa convivência, é um padrão de elevado relacionamento, né? É um padrão de a pessoa ela não observa o eu dela, ela vai observar as necessidades das outras pessoas, em detrimento até de algumas necessidades nossas, né? Hoje de manhã, impressionante como é que são as coisas de Deus, né? Hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de estar participando de um culto, né, fora da cidade, e foi pregado no livro Filipenses. Falei, gente, é brincadeira, rapaz. Eu fiquei assim, uma pregação maravilhosa, mas maravilhosa. Mas pregou o livro Filipenses. Falei, Filipenses, nós estamos estudando. Depois eu tive a oportunidade de conversar com o pastor, nem expliquei para ele. Nós estamos trabalhando no livro Filipenses, na Escola de Sabedoria. E chega lá, a gente ouviu a palavra Filipenses. Isso é o quê? Isso é a interação do Espírito Santo de Deus. E o caminho que nós estamos trilhando é esse mesmo que nós temos que continuar, né? Então, sigam unidos o meu modelo, né? Modelo de quê? Modelo de cristão, né? Porque quem está falando isso aqui é Paulo, né? É Paulo que está falando isso, né? Para a gente copiar o modelo dele, que até então o modelo dele era um modelo válido para nós. Isso era para aquela época, mas é para a igreja atual. Se todas as igrejas atual estivessem acompanhando o mesmo princípio de Paulo, nós estávamos bem demais, né? Não tinha essas confusões que estão tendo aí hoje, apesar de que isso aí sempre existiu e sempre vai existir, né? O objetivo dessa lição, que vocês que estão participando, né, saibam a importância de se fazer discípulos de Jesus em busca do aperfeiçoamento da vida cristã. Então é muito importante a gente fazer discípulos de Jesus, né, com esse comportamento, com essa alteração de comportamento cristão. Amém? Agora, seguindo, dando sequência na lição, agora Paulo olha para frente com entusiasmo, garra e esperança. Quando ele vê, né, Timóteo, Epafrodito, levando a palavra, as pessoas aceitando e mudando o comportamento, o caráter, porque o que eu gosto de dizer sempre? Eu aprendi isso no Senai, quando eu trabalhava no Senai. A aprendizagem é o quê? É mudança de comportamento. Se não tem mudança de comportamento, não tem aprendizagem, né? E naquela época eu via muitos dentro do Senai, o menino trabalhou pirralho, né? Aqueles meninos bem avacalhados mesmo, e quando ia chegando 6 meses de atividade da escola, né? A minha escola é a escola militar, né? Meu regime era militar. Se o pessoal entrasse na sala de aula, para ver a aula, todo mundo ficava de pé, para conversar alguma coisa comigo, em respeito à pessoa que estava chegando. A gente via isso muito na escola antiga, né? E hoje não existe mais. Mas assim, a gente via mudança de comportamento nos meninos, né? A situação deles, né? O relacionamento deles mudavam, as brincadeiras mudavam, né? O que é isso? É mudança de comportamento, né? É aprendizagem que está tendo. Na igreja não é diferente não, a pessoa chega aqui toda avacalhada, toda cheia de carrapicho, né? E passa um pouco tempo, a pessoa já está, né, falando da palavra de Deus, mudou a característica completa. Eu não sei se vocês observam, né? A gente, apesar de que os meninos, né, do Juniec, são os meninos assim, que saem do Juniec antigo, eles são bem complicadinhos, mas se você observar, a maior parte deles já mudou o comportamento.
Estão mais quietinhos, tem uns que estão até fechando o olho, levantando a mão e orando. O que é isso? É a convivência. A convivência traz mudança de comportamento. E essa convivência que Paulo sempre pregou. Onde é que ele andava, ele falava disso. Ele falava dessa mudança de comportamento. Então, agora Paulo olha para frente com entusiasmo, garra e esperança. O seu grande alvo, deve ser lançar-se na busca da maturidade cristã e do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Nós temos que buscar a levar as pessoas a ter entendimento que Jesus salva, Jesus batiza com a Espírito Santo, Jesus cura e Jesus liberta. Olha para você ver como é que isso casa com a descrição da nossa igreja. Aquela descrição da nossa igreja, essa descrição da nossa igreja, é realmente o que Paulo pregava lá atrás. O pastor Carlos, mas o evangelho quadrangular, ele é perfeito. É perfeito. Ele é. Exatamente. A visão da igreja é perfeita. É perfeito. Então, tudo aquilo que a gente precisa espiritualmente. Exatamente. Em busca do alvo, Paulo luta fiel e incansavelmente. Em busca do nosso alvo, qual que é o nosso alvo? Almas. Em busca do nosso alvo, almas. Nós podemos, combater, lutar fiel e incansavelmente. Nós devemos fazer isso. Amém? A maturidade cristã não é uma posição na qual você quer chegar, mas um processo. Paulo define a vida cristã como uma corrida, e o que importa é receber o prêmio que se espera no final. Que prêmio eles estão esperando no final dessa corrida? Salvação. Esse é o prêmio maior. Esse prêmio não é só um corredor que corre e ganha, não. São todos nós. Olha que coisa tremenda. Lá na corrida do mundo, é só um que ganha em primeiro lugar, o outro ganha em segundo, o outro ganha em terceiro. Mas a salvação não, todos nós ganhamos o prêmio. Nós recebemos do Senhor a coroa da salvação. Isso é muito bom, gente. À medida que você vai lutando, à medida que você vai desenvolvendo o seu caráter cristão, ganhando almas para o Senhor, trazendo almas para o preço do Senhor, o coração de Deus bate. Se você pudesse pôr o ouvido no peito de Deus, você ia escutar assim, almas. O coração de Deus bate por almas. Nana Azevedo tem uma música muito boa, Eu Quero Alma. Já não teve oportunidade de ouvir? Eu já ouvi. É muito bonito, viu? É muito bonito. Paulo aqui está combatendo um perfeccionismo. Lá atrás ele fala assim, aqueles que se lançaram no Evangelho, às vezes queriam aplicar na pregação o mesmo rigor que tinha no judaísmo, com aquele mesmo fascínio. Paulo falou, isso não pode ser assim. Isso tem que ser de maneira diferente, porque lá no judaísmo não tinha amor. A diferença, vamos falar assim, do cristão judeu, ele também era cristão, embora não saiba disso, do cristão que crê em Cristo, que tem experiência sobrenatural com Cristo, é o amor. A coisa que nos difere do judeu tradicional é o amor. Eles não têm esse amor no coração. Quando Jesus pregou sobre o amor, eles falam, nossa, era muito pesado essa palavra. Exatamente. O judeu não tem esse amor. O judeu é um povo amoroso, mas esse amor que a gente ama as pessoas em Cristo Jesus, eles não têm, porque eles estão esperando a vinda do Messias ainda. Eles não tiveram experiência com o Senhor, então eles não têm esse amor. Quando o anticristo chega, eles não precisam. Paulo aqui está combatendo o perfeccionismo, que tinha suas raízes no legalismo exacerbado, que se revelava através de uma espiritualidade orgulhosa, superficial e irrelevante, no tocante ao processo da maturidade cristã. Por isso, ele começa declarando que não é perfeito. Ele mesmo fala, eu não sou perfeito. Vamos seguir Paulo porque ele é perfeito. Não, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Eu sou cheio de falha. Depois você vai ver falar assim, eu sou perfeito. Mais para frente nós vamos ver isso. Ele sabia que a completa piedade, em sua forma final, não será alcançada por ninguém aqui na terra.
O amor pleno, piedade é o amor pleno. Por que não vai ser alcançado? Porque tem horas que a gente tem posicionamentos, que a gente tem atitudes, que até mesmo nós duvidamos. Muita gente fala assim, o coração dos outros é terra estranha. Não é dos outros, não, é o seu que é terra estranha. É o meu que é terra estranha. Porque eu sou capaz de reações que até Deus duvida. Diante de situações. Né? Nós temos que vigiar muito isso. E Paulo sabia que ele era assim. Há poucos dias atrás ele estava matando judeu. Ué. Pedro, né? Pedro também, ele nunca vou te negar. Não, verdade. Então, assim, na verdade, uma vez eu vi um filme que falava sobre isso, que é uma pessoa que às vezes parecia ser super correta e de repente ela tinha uma atitude que era muito errada, uma coisa que ela até julgaria, mas Flash, esqueci o nome, eu vou tentar lembrar aqui, mas é muito legal o filme, um policial que ele foi totalmente racista e abusou da mulher lá, depois no final do filme ele salvou a vida da mulher, eu esqueci o nome dele. É um monte de situações, né? Muito, não é legal esse filme. Esse filme trata como que o ser humano, ele, às vezes pode ser tão desprezível e às vezes ser bom e ao contrário, uma pessoa que é boa e ele pode ser ruim. Entendeu? E isso é a gente. Isso aí que a Priscila está colocando, se a gente tomar de modelo para nós, né? Vamos falar assim, a gente vai ver que nós temos que vigiar muito as nossas relações, as nossas atitudes. Você sabe uma coisa que eu sempre preocupei, mesmo antes de ser convertido, mas depois já de mais maturo, né? Porque na época do exército não era assim. Né? Eu sempre me preocupei se o que eu estou fazendo está te agredindo, Priscila, de alguma forma. Se a minha atitude está te agredindo, você está ficando magoada comigo, entendeu? Por causa da minha atitude, eu não sempre preocupei com isso, sabe? Depois eu entendi que isso é ser peixe. Você vê que o símbolo do cristão não é um peixe? Vocês já observaram isso nos carros aí das igrejas, põem os peixinhos lá. Sabe por quê? O peixe, a temperatura dele aclimata com a água. Se a água está 10 graus, a temperatura dele é 10 graus. Se a água está 17 graus, a temperatura dele é 17 graus. Então ele aclimata, ele nunca vai ter choque com a água. O corpo dele não vai desfalecer porque a água mudou de temperatura. Ele vai se manter vivo. O peixe faz isso. É por isso que o nosso símbolo é o peixe, né? A nossa identidade. Então nós temos que aclimatar a nossa temperatura. Se a temperatura está alta, você tem que baixar a sua temperatura para equilibrar aquela situação. Para fazer aquela outra baixar também. Né? Se a temperatura está igual, não tem diferença, beleza. Mas se você aqui exacerba um pouco e você exacerbar, a tendência disso é exacerbar mais. Não, aí o que você tem que fazer? Você tem que reduzir a sua exacerbação para que esse aqui veja, olha, ele reduziu lá, eu vou reduzir aqui. Isso é natural. Isso é natural, domínio próprio. É domínio próprio. Amém? Como estamos vendo, o propósito principal de Deus é que sejamos tal qual o seu Filho Jesus. Olha que tremendo, né? Que nós ajamos, né? Que nós venhamos ter uma vida igual a Jesus. Né? Que cheguemos a ser como Ele, através da restauração da imagem na qual fomos criados. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Agora, a imagem e semelhança de Deus, a gente vê isso todo dia, eu fico chateado com isso. Os caras entrando nas barbearias, matando os outros, dando tiro. Isso é imagem e semelhança de Deus? Entendeu? Como é que pode a imagem e semelhança de Deus matar outra imagem e semelhança de Deus? O mundo está muito virado. E é nós, através da nossa atitude, que vamos acabar com isso. Não é a polícia que vai acabar com isso, não. Não é a justiça que vai acabar com isso, não. É nós, com a nossa reação. Sabe por quê? Você vai nos Estados Unidos, você pode andar na rua lá, qualquer hora da madrugada, ninguém vai te interpelar, você pode dar o telefone na mão, ninguém vai parar você para roubar o seu telefone, não. Não existe isso. Mas o povo é um povo cristão, é um povo ordeiro. Você vai na Inglaterra, você vai lá na Irlanda do Norte, que tinha uma briga danada norte e sul, né? Você anda nas ruas de madrugada, não tem ataque a você, você pode andar tranquilo, com dinheiro, bolso cheio de dinheiro, ninguém vai te assaltar. Porque a pessoa tem mente a Deus. Aí que eu falo para você, por que houve mudança de comportamento? Que houve aprendizagem? Que houve mudança de comportamento.
Antigamente que o povo matava, roubava, destruía, né? E agora esse povo não mata, nem rouba, nem destrói mais. Eles ajudam a conservar a vida e viver em abundância. Porque isso é o comportamento que Jesus pregou para nós. Então a forma de nós mudarmos, nós revertermos essa situação que está acontecendo no Brasil hoje, de assalto, de tiroteio, de bandidagem, é realmente converter, ajudar a converter a população, não é nós, né? O Espírito Santo que faz. Mas nós podemos dar uma forcinha para ele, por que não? Cuidar das almas. Né? Um homem perfeito, um homem feito à imagem e semelhança de Deus, isso aqui eu coloquei, tá? Semelhança do Criador, não pode ser pecador. Um homem feito à imagem e semelhança de Deus não pode ser pecador. Ele vai pecar? Vai, mas ele arrepende. Opa, tem que dizer aqui, eu me arrependo, Senhor. No nome de Jesus eu me arrependo. Nunca mais eu vou fazer. Não é ter remorso, não. Remorso você repete. Aqueles erros várias vezes. Mas o arrependimento, você não repete. Você erra uma vez, acabou. Não erra mais. Outra coisa importante que ele fala aqui, no processo, a gente tem que agir dessa forma para entrar num processo de contínuo crescimento espiritual, que significa sermos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Aí eu vim aqui em Romanos 12, 2, onde está escrito assim: e não vos conformeis com esse século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha a aprendizagem aí, ó, da vossa mente, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O homem, quando ele transforma a mente, houve aprendizagem. Houve aprendizagem. Quando ele transforma a mente, ele tem aprendizagem, ele tem mudança de comportamento. Sabe aquele comportamento explosivo? Eu tinha um comportamento explosivo pra caramba. Lá no passadão. Entendeu? Lá no passadão. Quando a gente estava arrumando para casar, a Mariana comeu um salgado numa lanchonete lá perto do lugar que ela trabalhava, na Alves Cabral, lanchonete Vitor. E ela foi parar no hospital e quase morreu. E quase morreu. Mas o que eu fiz? Peguei uma meia dúzia de soldados disfarçados, fomos lá na lanchonete, quebrando tudo lá dentro. Pra que isso, gente? O que eu ganhei com isso? Não ganhei nada, mas eu também não tinha esse conhecimento. Entendeu? Chegou lá, o cara estava lá vendendo o sangue podre dele lá, achamos as carnes podres na geladeira, não ficou nada inteiro, quebrou tudo. Entendeu? O que eu ganhei com isso? Não ganhei nada. Então a gente não pode agir dessa forma. Né? Antigamente me fecharam na rua e ia atrás do cara mesmo, ia. Um dia que eu persegui um motoqueiro no Caiçara que ele deu bobeira, ficou tocando, não, que eu sei que você já fez isso. Já? Pois é. Ele deu, o motoqueiro saiu fora, senão eu ia passar por cima dele. Ele deu uma fechada na rua, eu falei, eu vou atrás desse vagabundo. E por pouco eu pegava o cara, pra que isso, gente? Hoje eu fico torcendo assim, tomara que não me dê uma fechada. Sabe para quê? Para eu poder abençoar. Eu te abençoo no nome de Jesus. A Mariana fica assim, dá uma buzinada, eu não buzino. Nossa. Não buzino. Eu tenho buzino no carro, de vez em quando, para você perder essa saída, você dá uma buzinadinha para acordar o cara, né? O cara está fazendo uma manobra errada, você buzina para ele atender, mas não é que ele tem que ficar apertando o dedo de buzina. Não tem esse tipo de reação mais. Graças a Deus, eu tive um aprendizado. Né? A minha mente foi transformada. E está sendo continuamente transformada. Daqui a pouco nós vamos ver um negócio que é interessante. Tá? Isso não quer dizer que vamos chegar a ser como Deus. Né? Não vamos nunca. Pois só Deus é perfeitamente perfeito. Ele usou até uma redundância aqui no livro. Perfeitamente perfeito. Né? Sua perfeição é moral e absoluta. Né? Por exemplo, santidade de Deus, que é parte essencial da sua natureza e coroa de todos os outros atributos morais, nos dá um bom exemplo disso.
Se o seu poder é um poder santo, sua misericórdia é uma misericórdia santa. Sua sabedoria é uma sabedoria santa. Tudo de Deus é santo. Tudo que provém dele é santo. Até as repreensões, as varadas. E dói às vezes, né? É santo. Somos definitivamente seres imperfeitos, pelo fato de vivermos num mundo imperfeito e rodeado de pessoas imperfeitas. Olha aqui. Nós temos que contaminar essas pessoas com a perfeição. Então, a lição era o Euler que ia fazer, eles são 6, viu, irmão? Nós estamos na página 47. Estamos em processo de crescimento. Olha aí, todo dia nós estamos crescendo, gente. Todo dia nós estamos crescendo. Só que nós temos que crescer, isso aqui tem que ser um processo da massa do bolo. Você começa a mexer a massa do bolo, aquele trenzinho lá, aquela miudezazinha, né? Você começa a bater, o que acontece? Ela vai crescendo. Você vai ver o crescimento que a igreja do Evangelho Quadrangular vai ter. Porque estão batendo demais na igreja. Assim como bateram na Igreja Universal, no Bispo Edir Macedo, assim como bateram no R.R. Soares, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá na Ministra Bahia de Fogo, né? Bateram nele, está só crescendo. Enquanto mais bate, mais cresce. Limpa, tira o joio do trigo, né? E deixa o trigo crescer. Além de estar fazendo uma profunda autoavaliação do seu estado atual de maturidade, Paulo está também olhando para o futuro, na expectativa do conhecimento completo, final da pessoa de Jesus, nessa perspectiva. Então Paulo fazia tudo aquilo sempre observando o futuro, um passo à frente. Né? O que eu falei há 10 minutos atrás, já não vale mais para agora, já passou. Uma água não move um moinho 2 vezes. Você não atravessa o mesmo rio com a mesma água. Quando você entrar nele, a água é outra. Quando você sair de lá, é outra, diferente daquela que você entrou. Isso nos leva ao conceito de que maturidade não é apenas posição, e sim um processo. O que é um processo? O processo é um aperfeiçoamento contínuo. Tá? O processo é aperfeiçoamento contínuo. Né? Você vai melhorando à medida que vai processando. Né? À medida que vai processando. Só que você tem que buscar essa melhoria, porque senão você vai melhorando, não vai passando isso para ninguém. O que vai acontecendo? A sua melhora começa a fazer um declínio. Porque você não tem ninguém crescendo junto com você, melhorando junto com você. Você tem que melhorar, né? O Ronaldo tem que melhorar e levar a Andréia com ele na melhora, levar outras pessoas que estão ao redor dele. Né? Cada um de nós tem que crescer de uma forma ordenada, que a nossa melhora afete as pessoas que estão ao nosso redor, que elas queiram ficar do nosso lado. Às vezes a pessoa pergunta assim, por que vocês ficam tanto tempo na igreja? Já acabou o culto, vai embora. Não, é porque você tem que dar atenção para as pessoas. Tem que conversar com um, conversar com o outro, né? Rir com um ali, chorar com o outro ali. Né? Muitas vezes nós saímos daqui, eu, a minha esposa, Denise e Samuel. A gente foi todo mundo embora. Mas não é. A gente fica também pelo carinho que a gente tem com eles estão sem carro, né? E a gente quer que eles tenham conforto, né? Já veio para a igreja, ficou o dia inteiro na igreja, de noite, nós de ir embora para cá, vai a pé? Não vai a pé. Então a gente vai levar. Mas assim. Amém. Ela sabe disso. Hoje, por exemplo, ela está de carro, não precisa a gente esperar. Mas quarta-feira, às vezes, ela precisa que a gente leve ela. Entendeu? Então a gente leva com carinho, mas a gente espera todo mundo ir embora. Né? Ajuda eles a fechar a igreja, né? Fica aqui observando. Né? Tá junto com eles. Amém? Um processo que partiu de um ponto no passado, ou seja, a conversão, é o que vai até um outro ponto no futuro. Então tem um ponto aqui, ó,
Início, conversão. E aqui, ó, tem uma linha que pode ser tênue ou pode ser uma linha forte, que está te ligando no futuro. Eu creio que a nossa linha tem que ser forte, não é linha tênue, não, é forte. Amém? Que liga o nosso passado na conversão ao futuro. Tá? O passado na conversão, o primeiro amor aqui com Deus, acontecia muitos milagres na nossa vida. Nós temos que fazer com que esses milagres venham acontecendo a vida inteira. Não um milagre de libertação, mas um milagre de cura, porque a gente envelhece. Nós precisamos de cura, nós precisamos de restauração, nós precisamos de descanso. Tudo isso nós encontramos no Senhor. Tudo isso nós encontramos no Senhor. Eu vivo, sabe, pastor Carlos, todos os dias eu falo com o Carlos pequenos milagres, o Henrique fala uma coisa diferente, eu já vejo o milagre do Senhor. Igual a gente voltou de viagem, eu vi que ele deu uma estrada assim na comunicação. Aí a gente fica assim, é coisa que para as outras pessoas não dá para perceber. Mas eu ia te falar. É uma coisa que às vezes não tem valor no dia a dia, mas pra gente é um valor. Eu ia te falar, Priscila, que eu tenho observado uma evolução substancial no seu menino. Sim, a gente fez muito a avaliação, o Henrique era nível 2 sobre nível 1. Glória a Deus. Eu já tinha falado com ela desde o... Você lembra que eu dei aquele carrinho? Aquele carrinho de... Ele é apaixonado por carro. Ele ama toda que é de mim. Os cristãos lá de Filipos, eles não aceitavam essas considerações que nós estamos falando. Porque eles eram muito tradicionalistas, né? Eles queriam as coisas dentro da lei, dentro da regra. É muito cheio de lei e de regra. Não é que Jesus não é, Jesus é modelo, nós temos que copiar. E eles esquecem lei e regra, gente. Olha só, para que existe o Código Brasileiro de Trânsito? Para gerenciar o trânsito. Se você nunca avançou um sinal, você nunca parou num lugar proibido, você nunca usou excesso de velocidade, você vai ser punido? A lei veio para punir quem anda fora dela. Agora, se você anda em Cristo Jesus, você não anda fora da lei nunca, então você não tem punição. Mas eles não aceitavam isso ainda, porque eles eram imaturos na fé. Até hoje, acho que eles não. Até hoje. E na verdade, somos salvos pela graça, né? Olha só, maturidade como um processo. Observe 3 verbos principais: prossigo, esquecendo e avançando. O que Paulo fazia? Ele prosseguia, né? ele esquecia e ele avançava. E eu acredito que o nosso lema para ano que vem, 2026, avante. Porque, olha para você ver que coisa tremenda isso aí, gente. Tem tanta coisa que impede o nosso prosseguimento, né? Tem tanta coisa que tira a gente da presença de Deus. Tem tanta coisa que nos afasta do Senhor. Mas Paulo não, ele prosseguia. Ele esquecia aquilo. Você podia fazer uma obra aí que ele esquecia. Se você tivesse arrependimento, ele voltava ali e te aconselhava, te batizava. Será que nós estamos agindo dessa forma? Quantas vezes, né, nós somos humilhados dentro das igrejas, né? Vamos falar assim. Quantas vezes nós somos assim, realmente chicoteados nas igrejas e muita gente sai da igreja, vai embora, não volta mais. E fica magoado. O nosso coração é um coração que não pode ter mágoa nele. Quando o Espírito Santo entrou em você, olha que coisa interessante. Quando o Espírito Santo entra em nós e transborda em nós, o que sai de dentro de nós? O pecado. O pecado não vai embora, não. Ele não vai para o inferno, ele não vai para outro lugar, ele fica ao redor nosso. Se tiver um vacilo, ele volta. E o que a palavra de Deus diz? Volta 7 pior. Ele volta e encontra uma casa ornada e limpa, porque o Espírito Santo de Deus limpa tudo, né? E traz 7 pior com ele. E aí aquele estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Você entendeu? Um corpo cheio do Espírito Santo de Deus, presta bastante atenção, vou falar com vocês. Ele suporta as enfermidades, tá? Ele recupera. Eu estou falando isso aqui porque tem um testemunho recente da nossa família que a pessoa recuperou completamente. Tá? Glória a Deus.
Por que recuperou? Porque o Espírito Santo habita naquela mulher. Eu sei que habita. Nós enfrentamos muitas batalhas, eu, ela, minha esposa, a outra que faleceu, a Martinha. Né? Nós enfrentamos muitas batalhas juntos e vencemos todas as batalhas. Nunca desistimos. Batalha, joelho no chão, oração. Toda vez que você chega perto da pessoa, a pessoa está rindo e está sofrendo, gente. Você vê que ela sofre, ela sofreu muito, hoje ela não sofre mais. Graças a Deus. Ela sofria muito, você chegar perto dela, está rindo. Né? A gente vê, são testemunhos que edificam a gente e a gente vai voltar aqui nos ensinos de Paulo. Paulo fazia dessa forma. Paulo tinha um espinho, né? Fala um espinho na carne. Toda vez que ele tentava vangloriar do que ele era, o espinho doía. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Né? O espinho na carne nosso hoje, sabe qual é? Quando nós sentimos a falta da presença do Espírito Santo de Deus. Nossa, nunca queira. O Salmo 51 fala que não retire de mim o teu Espírito, Senhor. É triste quando o Espírito Santo de Deus é retirado de uma pessoa. Porque aí aquela galerinha que estava lá antes vai voltar com 7 piores. O pecado volta. A gente vê Saul, né? Exatamente. Saul, ele procurou o reino, diferente de Davi, que queria o Espírito, né? Então, tira de mim tudo, mas não tira de mim, né? Eu preciso da tua salvação do Espírito. O fato de Paulo não estar, aqui está estar, não é estar, é estar satisfeito com o que já alcançou. Ou seja, ele tinha com ele, né, uma situação que ele não estava nunca satisfeito com o que ele tinha alcançado. Ele queria sempre alcançar mais. Será que nós estamos fazendo isso? Buscando alcançar mais? Ele quer mais, muito mais. O seu alvo é o prêmio. Qual que é o prêmio? A salvação. Se eu, Ronaldo, o pastor Sérgio, for postar uma corrida aí, certamente pelo vigor físico, o Ronaldo vai ganhar essa corrida. Mas nesse trabalho da salvação, né, quem ganha a corrida são todos nós que corremos. No tiro curto, não sei não, mas no longo eu vou perder. Mas no final, combater um bom combate, né? Então, conhecer a Cristo deve ser a principal ambição do cristão. Aí sim, vamos usar a palavra ambição, né, como um bem próprio nosso. A ambição que nós devemos ter é de conhecer cada vez mais a Cristo. Amém? Veja, não é errado termos ambições. Claro que não, gente. Né? Secundárias, como desenvolver novos talentos, alargar nossas oportunidades, receber promoções dos nossos trabalhos, faz parte da vida nossa. Mas à medida que você ama Cristo, verdadeiramente, essas coisas vão acontecendo no seu outro lado lá. Vão voltar lá, Mateus 6,63. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça que vem desse reino, as outras coisas serão acrescentadas. O que são as outras coisas? É o carro, é a casa, é a promoção do emprego. É a saúde. É a saúde. É os filhos. É os filhos, exatamente. Os genros, nós, Isso. Entendeu? Tudo é acrescentado. Hoje eu ouvi de manhã, Comida boa. né? Isso aí é importante. Eu vou jantar hoje. Eu ouvi hoje de manhã que quando você é chamado a dizimar na igreja, não é um simples ato de dizimar. Se você for pelo simples ato de dizimar, você pode estar fiel. Você ganha 1.500, vamos falar. Você vai lá e dá seus R$150, você está dizimando, você é fiel. Mas você tem que dizimar de forma diferente, igual Abel dizimou. Abel dizimou honrando a Deus. Olha que coisa poderosa. Se você entrega seu dízimo sem honrar a Deus, não adianta nada. Você está colocando um saquetel furado. Mas você tem que honrar a Deus com seus dízimos, suas ofertas, com lágrimas nos olhos. Glória a Deus, Senhor, que eu estou entregando meu dízimo e minha oferta. Lágrimas, né? Igual a vida fala. E toda vez que você está na casa do Senhor. Deus falou muito quando teve Elias, né, a viúva. Deus falou com a viúva. E a viúva podia ter desobedecido. Não, aqui. Ela só, o filho dela e ela. A E nossa- ela fez primeiro para ele. A das Então, moedinhas. primeiro. Porque se ela fizesse o resto para ele, como que ia
multiplicar, não tinha jeito. Aonde Jesus estava sentado no Deus templo, multiplica quando tem. quando todo mundo está levando, onde Jesus estava sentado no templo, quando todo mundo está levando um saco de dinheiro, que é um dinheirama danado, e colocando no gasofilaço. Ele estava sentado do lado do gasofilaço. E gente estava pondo milhões ali, ó. Mas era sobra. Aí a senhora chegou com uma moedinha, vamos falar aí, 25 centavos, jogou lá dentro. E Jesus falou assim: essa é a serva fiel. Porque tudo que ela tinha, ela entregou. Olha para você ver que coisa bacana. Porque ela honrou ao Senhor com tudo que ela tinha. E aquela mulher, Deus usou, né? Eu também penso de Elias, para salvar Elias, mas na verdade Deus estava querendo salvar ela. Amém. Uma coisa puxa Vamos- outra, uma coisa puxa Vamos correr um pouquinho. É. Então, conhecer a Cristo deve ser a nossa principal ambição. As outras ambições podem vir, mas primeiro você conhece a Cristo. Mateus 6,33. Lembra sempre disso, gente. Tá? Depois as outras coisas vão vir depois. Tá? Mas tudo isso tem que ser secundário, ou seja, essas coisas que nós vamos buscar tem que ser secundário. Primário tem que ser o amor a Cristo. Amém? No versículo 12 e 14, Paulo diz que não é maduro. E no versículo 15 e 17 ele afirma que é maduro. Olha aí, ele fala uma coisa antes, depois ele fala de outra diferente. Né? Na primeira parte ele afirma que não é maduro, porque tem consciência que ainda não chegou ao ponto de desejar, que ele desejar chegar. Simples, né? Amém. É a culpa da Denise, é a culpa da Denise. Não, pastora Bianca. Aqui fala assim, uma Bíblia árabe. O que é a Bíblia árabe? Almeida Revista Atualizada. Essa que mais se assemelha ao hebraico. Tá? Se você estiver aqui investindo na Bíblia, compra uma Bíblia Revista Atualizada no Brasil. Árabe. Está escrito lá no princípio, dessa você vê lá escrito, tá? O que é ser cristão, gente? O que é ser cristão? Ser cristão hoje, né? Hoje, você tem que ser melhor do que você foi ontem. E amanhã você tem que ser melhor do que você foi hoje. Aperfeiçoamento constante, contínuo. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Amém. Uma inscrição, amém? Né? Paulo diz assim, ó, eu vou só sintetizar para vocês. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tá? E ele sofreu tudo caladinho, né? Apanhou demais, caladinho, porque ele estava imitando a Cristo. Cristo passou toda aquela turbulência, apanhando, tomando varado, tomando cacetado, tá? Caladinho. Ovelha muda. Portanto, a igreja local não pode ter uma figura pastoral única, padrão. Tá? Nossa igreja tem a figura da pastora Bianca, a figura da pastora Rosa, mas será que você está incorporando a figura delas para que você também seja figura dentro da igreja? Para multiplicar? Porque às vezes as duas sozinhas não conseguem multiplicar, tanto que se cada um de nós assumíssemos o comportamento, já falei disso para vocês, assumíssemos o caráter e o comportamento delas, será que não teria mais gente convertida? É a pergunta que fica, tá? Conclusão, em nossa jornada da maturidade cristã, precisamos ir assumindo uma nova identidade. A cada dia você assume uma nova identidade. Né? A cidadania celestial, a identidade da esperança e na expectativa de ser transformado e tornar-se um corpo em corpo glorioso. É o corpo de glória, né? Aquele corpo que você vai... Jesus, quando ele entrou na sala que estava fechada, não tinha porta, não tinha nada, ou seja, a porta estava trancada que não podia reunir, ele passou pela parede, porque já estava no corpo de glória. Ele falou, quando vocês forem ressurretos, tá? Ressurretos, vocês atravessarão paredes, não haverá mais limite para vocês. É isso que nós temos que buscar, gente. Tá? Com toda a dificuldade, vivemos no meio de um mundo que não nos pertence, pois a nossa pátria está no céu. É a cidade quadrangular que vai descer do céu. Você pode ser batista, você pode ser assembleiano, você pode ser universal, você pode ser Deus é amor, mas você vai morar na cidade quadrangular. A cidade vai descer do céu. Onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa cidade vai descer com ele. Amém?
que esse estudo, gente, não fique só aqui, gente. Aproveita em casa, lê o livro em casa de novo, busca a revelação de Deus, que Deus vai dar. Olha para você ver como é que fica o meu livro, olha. Fica tudo marcado aqui, ó, tudo rabiscado, olha. Aí. Tem que ser você poder aprender o que está aqui. A gente fala daquilo que a gente sabe. E aquilo que o Espírito Santo de Deus orienta a gente a falar também. Né? Procura ler bastante, estudar a Bíblia. Não perde o tempo de ler Filipenses todos, não. Tá? Lê Filipenses todos. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar?